Olá pessoal, eu sou a professora Carol Rezende, estou aqui para resolver questões de provas anteriores do Enem com vocês. E essa questão que vamos fazer hoje é a questão de número 120 da prova azul da edição Enem 2021. É uma questão que mistura um pouco do nosso conhecimento de ondulatória a respeito das ondas eletromagnéticas dentro da faixa visível de cores, né? Que vai do vermelho até a parte do violeta, né? E também a interpretação de ótica da visão, quando nós conseguimos distinguir e diferenciar as cores, beleza? Então, a gente vai começar aqui a resolver a questão. Ela começa a colocar pra gente um sistema de duas figuras, né, na verdade. E aí, essas figuras, elas representam, uma delas, o espectro de absorção da luz visível, né? E a parte das cores em uma sequência aí de comprimento de onda que a gente chama de lambda, ok? Então ele fala assim: no outono as folhas das árvores mudam de cor, de verde para tons de amarelo, castanho, laranja e vermelho. A cor de verde das folhas devem-se ao pigmento da clorofila. Nas plantas de folhas caducas, a produção de clorofila diminui e o tom verde desvanece, permitindo assim que outros pigmentos como a caroteno, de coloração amarelo alaranjado, e a antocianina, de tons avermelhados, passem a dominar a tonalidade das folhas. A coloração observada se dá em função da interação desses pigmentos com a radiação solar. Então, olha só, a forma com que a radiação solar chega até essas folhas faz com que ela consiga aparentar determinadas cores, ok? E aí, lembrando, o que os nossos olhos captam de cor? O que a gente enxerga? A gente enxerga aquilo que o objeto reflete. Então, por exemplo, se você olha para a folha e vê ela verde, é porque aquela folha está refletindo a cor verde. Se você olha para a folha e enxerga ela alaranjada, avermelhada, é porque você está pensando numa reflexão dessas cores, beleza? Então lembra que o que a gente enxerga é o que aquele determinado objeto reflete de luz, ok? E aí ele fala, conforme apresentado no espectro de absorção, as moléculas de clorofila absorvem a região solar nas regiões do azul e do vermelho. E assim, a luz refletida pelas folhas tem falta desses dois tons e as vemos na cor verde. Então vamos lá, de novo. Quando você recebe a luz solar, ela tem todas as cores, tá? Toda a faixa da luz visível. O objeto, ele tem o poder de absorver determinada faixa e refletir outra. Então ele tenta explicar para você, nessa frase, o que vai acontecer com outras moléculas que não sejam as de clorofila. Então o que ele quis dizer? Que as de clorofila, por exemplo, elas absorvem a região do azul e do vermelho. Então essa faixa aqui, ó, do azul, tá? E essa faixa do vermelho, ela absorve. Aquilo que ela não absorve, ela reflete, ou seja, verde, beleza? Aí ele fala, no caso aqui, a luz refletida pelas folhas, que contém antocianinas, aparece conforme as cores complementares, ou seja, vermelho e laranja. Então essa parte aqui vai ser muito importante, ó, para a gente conseguir responder a questão. Ele deu um gráfico. A antocianina, se você observar, a parte que ela mais absorve está aqui, ó. Ali entre um pouco a mais do que 500, né? 520, nessa faixa, ó. Já começa ali no 450 e vamos dizer que vai até 550. Então, olha só, 450, observa a partir daqui assim, né? Do meio do azul e vai até essa faixa aqui do verde. Então, essa faixa aqui, ó, ela é absorvida pela antocianina. E ele disse que as cores complementares, ou seja, o oposto disso, que é o laranja e o vermelho, são as cores que ela vai refletir, beleza?
Então ele deu esse exemplo para você entender qual é o raciocínio que você vai fazer para uma outra substância, tá? Então vamos lá. Nesse caso, ele vai te dar a faixa que ele não especificou a interpretação, mas ele disse que nessa faixa aqui você vai ter os carotenos e ele quer saber em qual faixa do espectro visível os carotenos absorvem majoritariamente, tá? Então o que a gente tem? Eu vou voltar lá no princípio da questão, ó, porque ele tinha falado a respeito das folhas que vão conter os tons de outros pigmentos, como o caroteno, e aí ele vai aparecer com uma coloração amarelo alaranjado, beleza? Então, ó, vou voltar para a gente conseguir marcar. Então, amarelo alaranjado é essa faixa. Se eles aparecem assim, é porque é isso que eles refletem. É isso que eles refletem, por isso que eles aparecem com esses tons. Se eles refletem esses tons, qual é a faixa que eles mais absorvem? Eles absorvem aqui, ó, entre o violeta e o azul. Então, agora, por que eu fiz esse raciocínio assim, né? De observar que as cores que eles absorvem, as opostas é o que eles refletem, por conta de um exemplo anterior que ele tinha feito. Então, quando ele falou na parte aqui, ó, do finalzinho desse enunciado, das antocianinas, ele falou que na faixa ela aparece vermelho alaranjado, então quer dizer que eles absorvem o contrário, né? O oposto. Então elas absorvem a faixa do azul e do verde, beleza? E aí a gente consegue identificar por esse mesmo raciocínio o comando. Então o caroteno, você vai dizer que ele, na verdade, se ele é visto amarelo alaranjado, essa é a faixa que ele consegue refletir. Então a faixa oposta é o que eles devem absorver. Então ele quer o que mais absorve, letra A, beleza? Essa questão, ela foi do ano de 2021, e aí pelo grau de dificuldade, ela foi dada como uma questão de grau médio, ok? E aí, assim, o mais importante é você tentar resolver essas questões com mais tranquilidade possível, porque ela envolve interpretar gráficos, né? E aí, se você já deixa um tipo de questão dessa para o final, você já vai estar cansado, então dificilmente você vai conseguir fazer esse raciocínio com clareza, beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir o vídeo e também acionar o sininho das notificações do nosso canal, tá bom? Fiquem ligados que nas próximas semanas teremos muito mais questões resolvidas do Enem aqui no canal.